Gente, eu estava aqui pensando algumas questões, né? Muito se fala em família tradicional, e qualquer coisa que fuja, deu uma desviada, uma escorregada, as pessoas falam, não, isso não é uma família tradicional, isto, né, é aquilo outro. E aí eu estava aqui pensando sobre alguns elementos. A vida vai mudando, as coisas vão mudando e a gente pode optar, né, escolher continuar pensando da mesma maneira ou a gente pode acompanhar as mudanças. Certo ou errado, não sou eu que vou dizer nem um lado nem o outro. Cada um faça as suas escolhas de acordo com aquilo que é interessante, que é importante, que os seus valores de fato. Fato é que se pensarmos, muitas dessas pessoas que eu tenho visto aí nos últimos dias, falando, defendendo a família X ou a família Y, são frutos, são resultados, são de equações dessas mesmas mudanças. E uma coisa não anula a outra. Então, quando a gente pensa, né, volta, e não vou voltar muito lá atrás, não. Vou pegar de bem mais perto pra gente aqui. Eu falo cronologicamente. Até a década de 70, o que existia era disquite. E as pessoas que se desquitavam, e aí, né, o foco estava na mulher, e continua, né? Elas eram muito mal vistas, elas eram estigmatizadas. E eu já falei em outros vídeos, eu posso falar com muita propriedade, porque isso resvalava na família inteira. E por que eu falo com muita propriedade? Porque eu sou filha de uma mulher que foi desquitada. E eu guardo isso com todas as propriedades. Eu era uma criança, 6, 7 anos, e tinha a mãe de uma amiga, né, que quando descobriu, eu brincava com a menina todas as tardes, religiosamente, quando voltava do colégio. E quando a mãe da menina descobriu que a minha mãe era desquitada, proibiu que a filha dela brincasse comigo. Eu tinha 6, 7 anos. Então a gente começa por aí. De lá pra cá, as coisas mudaram, né? Veio o divórcio, nós temos vários formatos de família. Com o divórcio veio o recasamento, né? Um novo casamento e tá tudo certo, sem aquele estigma do divórcio, do desquite, aliás. Nós temos o casamento homoafetivo, nós temos o divórcio homoafetivo, nós temos o adultério, um dia foi crime, aí com essas mudanças todas, o adultério deixou de ser crime. Então a gente precisa pensar nesses elementos todos, né? Por que deixou de ser crime? O que aconteceu na sociedade para tirar essa condição, essa tipicidade criminosa? O que aconteceu que antes era e depois deixou de ser? E aí eu vou colocar vários outros ingredientes, elementos aqui, para pensarmos, sairmos do pequeno, né, do pensamento pequeno e ampliarmos, sairmos do micro e irmos para o macro. Deixou de ser desquite, ter essa estigmatização, fomos para o divórcio, o que permite outro casamento, os recasamentos. Temos o casamento homoafetivo, consequentemente também o divórcio homoafetivo. Temos a queda, né,
do adultério enquanto crime. Hoje se discute guarda de pensão e guarda, pensão alimentícia, né, pensão de alimentos e guarda de pets. E aí a gente tá falando de qual família? Qual mesmo? Ah, aquela que é a que serve para você. E a que não serve para você é a que serve, é a que é válida, é a que contempla a família vizinha. E a família vizinha, ela não é melhor e nem pior que a sua. E a sua, dentro dos seus moldes, ela não é melhor e nem pior que a do vizinho. Portanto, nós estamos falando de qual família mesmo? Ah, a sua é a certa? Só a sua? Ah, entendi. Entendi o seu ponto de vista. Então faz assim, a gente descaracteriza, coloca todas as mudanças, leis, aprovações, normas para baixo do tapete e só fica valendo as suas normas, as suas regras e o seu conceito de certo e de errado, de adequado e inadequado, porque as suas regras servem para você. E as regras de convivência, de amor, de família nuclear, no sentido de núcleo, né? Qual é o núcleo familiar? A do vizinho talvez não sirva para você. Talvez você a julgue como inadequada, errada. Inadequada é um termo bonito, ainda dá margem para reflexão. Mas grande parte das pessoas diz ou é isso ou é isso. Não, as pessoas vão para o 880. E lembrando sempre o que eu falo em todos os vídeos, independente do assunto. Os polos é muito perigoso de ser habitado. É muito perigoso, por vezes até mesmo pouco inteligível. Sabe por quê? Porque saindo dos polos a gente tem um caminho do meio. E não dá para discutir, dizer 5 mais 5 são 10. E essa é a conta. Não. Porque 7 mais 3 também vai ser 10. E aí? Você quer discutir o resultado? Você quer discutir o processo? A diferença é aonde é que você está colocando o foco? Onde está o foco? Estamos falando sobre o quê? É daí que a gente parte para refletirmos a sociedade. E eu disse refletirmos a sociedade, porque o núcleo familiar, e aí a gente vai, né, de fora para dentro, o núcleo familiar, a sua casa de fato, que acontece dentro da sua casa, a sua família, o seu modelo de matrimônio, de conjugalidade, de relações, relacionamentos, ele serve para quem? Para você. Porque essa mesma dinâmica, mas com outro modelo, serve para o vizinho. Que para ele é adequado e o seu modelo passa a ser inadequado para ele. Então você está falando de quê? De quem? Para chegar onde? Buscando qual resultado? A partir de qual processo? Né? Estamos falando de normas, de leis, de quê? O que te faz pensar que você realmente é o único certo? O que te faz pensar que as suas leis
elas são válidas e de todos os outros são inválidas ou invalidadas. O que te faz pensar que toda essa mudança, aliás, vale pensar que todas essas mudanças, né, como eu disse, ir para um tribunal, ir para um buscar a questão jurídica mesmo, elemento jurídico, para discutir uma ação de alimentos para um pet. Isso há bem pouquíssimo tempo era uma coisa tipo, oi? E hoje é muito comum discutir guarda e visitação de pet. Olha isso, não é? Então, quando a gente... e um elemento que eu falei que eu ia colocar, né, que parece que tá muito fora disso tudo, mas é um elemento que vale a pena a gente pensar. Com essas mudanças todas de comportamentos, de sociedade, de sexualidade, né, entendendo melhor a sexualidade, entendendo questão de o adultério deixando de ser crime, o que a gente construiu depois disso? Uma sociedade de escolhas, só que escolhas não são sem consequência. Todas as escolhas, toda escolha imprime uma renúncia. E toda escolha imprime de deixar impresso resultados. Todas as ações têm resultados. E cada pessoa, cada grupo, cada sociedade vai responder por elas. A questão é, qual é o preço que a gente está disposto a pagar? E quem foi que disse que existe um único modelo e que só esse é válido e é certo para discutirmos e entendermos todos os tipos de relações humanas? Mas isso não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aquilo, olha que absurdo. Você já foi em orfanato? Você já viu a quantidade de crianças abandonadas que tem? Você já fez alguma coisa para ajudar? Não? Mas julgar é claro, né? É de praxe. Será que não vale a pena a gente pensar para além do nosso umbigo e entender que o nosso umbigo não é o centro do universo? No máximo, ele pode ser o centro do seu universo. Mas existe uma imensidão de outros elementos, outros formatos, outras escolhas, outras ações e outras pessoas. Você, eu, o vizinho de baixo, de cima, dos lados, de frente, dos fundos, não é melhor que eu ou pior que eu. Podemos, no máximo, sermos diferentes em nossas escolhas. E não cabe a mim, não cabe ao vizinho, não cabe a você julgar as escolhas da vida alheia. Cabe, no máximo, entender que existem diferenças e respeitar que o outro, é a parte de mim, não sou eu. Portanto, aquelas escolhas podem não servir, não fazer o menor sentido, ser assim uma aberração para mim. Mas quem vai viver ali o dia a dia não sou eu. Portanto, eu não vou arcar com ônus e nem com bônus. Então, quem foi que disse que se eu não vou arcar com nada,
eu tenho o direito de colocar o dedo no nariz do outro e dizer: este seu núcleo familiar não serve. É abominável. Diante de qual cartilha mesmo? Da sua? Ah, entendo. Agora só falta entender a do outro. Vamos pensar? Bora pensar? Porque quando a gente entende que eu não tenho o poder de decidir a vida do outro, o que o outro vive, o que o outro sente, o que ele sente, só ele sente. Aquele quentinho assim no coração que você fala, ai, que delícia. Ou aquele gelo que você fala, ai, meu Deus. Só cabe ao outro. Então, bora pensar que o nosso umbigo não é o centro do universo. No máximo, é o nosso. Beijos pra vocês.